Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Colegas, estamos num movimento, cada dia ele está mais forte, aumentando, tendo acesso de novos colegas, colegas que se surpreenderam com tudo que a gente já dizia há 9 meses. E só agora, depois do governo infame aplicar esse plano completamente desconexo da realidade de todos, é que as pessoas estão caindo na real. E assim eu gostaria de começar convidando aos colegas que estão caindo na real que virem agregar forças ao movimento. A greve é para todos, associados, não associados, colegas que se equivocaram em desgarrar da perícia, colegas que hoje estão na gestão completamente perdidos e desorientados, não sabem nem o que informar. Tem colega dizendo que o 3 a mais por um colega faltoso, o perito faz se quiser. Da cabeça de quem essa pessoinha tirou isso? Da cabeça de quem? Da mesma forma, é obrigado a dividir a agenda do outro colega. Estão prometendo tirar o pedágio, que aí já é fruto do movimento, se eles tirarem o pedágio para quem optou nesse famigerado bônus. Mesmo tirando o pedágio, que é uma vitória do movimento, é uma derrota para a categoria. E o governo tem que sentar para negociar a pauta, item por item. Não se contentem com migalhas de pessoas mesquinhas, traidoras, que fizeram toda essa maldade para agora vir tirando filigrana e vocês acharem que melhorou, que dá para encarar. Não façam isso. Do mesmo modo que ele retira hoje, amanhã ele volta, porque a assinatura do termo de acordo, que tinha data, foi um cheque em branco, goela abaixo, com a pistola na cabeça de cada perito, que obrigou ele a assinar. Não pensem jamais em remediar, ao contrário. Nós temos que aprofundar cada vez mais o movimento. Não fiquem amedrontados com o nível de débito por não realização de tarefas, ou mesmo de perícia. É isso mesmo. Nós estamos numa greve pela sobrevivência da carreira. São coisas impagáveis. O que esse povo fez um plano para você se tornar permanentemente escravo. Ou você é escravo da agência, ou você é escravo do trabalho na sua casa, sem poder dar atenção a você e a sua família. Que trabalho é esse? Que dignidade é essa? Reflitam. E vocês outros que até então ainda não entraram, ou que porventura estão no bônus, é hora de deixar o bônus. Não tenham vergonha de deixar o bônus e venha lutar junto. É importante pela sobrevivência da carreira. Nós estamos hoje no início de setembro, o famigerado bônus, se ele vier a existir, vai até 14 de novembro. E a carreira não. Então, eu peço a reflexão de todos os colegas. É o momento importante do movimento. Vamos aumentar o acirramento para que haja resposta do governo em querer negociar. Doutor Francisco. Chico. Paulo Vitor. Eu acho que o doutor Francisco caiu. Olá, Paulo Vitor. Bom, eu acho que os principais pontos colocados pelo Dr. Argola aí foram primeiro foi essa questão acho que primeiro e mais importante é a questão da urgência da mobilização, né? O que a gente percebeu é que muitos peritos acho que passaram a normalizar os comunicados da associação ao longo dos últimos meses,
e acho que não passaram a ignorar os nossos alertas e, de repente, numa segunda-feira, compareceram ao trabalho e viram lá que o sistema estava num formato diferente, que a agenda tinha muito mais atendimento, que as tarefas tinham mudado a pontuação. E aí, ontem, a gente teve uma explosão de mensagens de indignação em todos os grupos do país. E acho que isso deu o tom de que a greve realmente começou no dia de ontem, porque grande parte dos servidores ainda achou que era algum tipo de bravata, que o que a associação estava alertando, na verdade, era uma postura de acirramento da entidade e tal, mas ontem todo mundo começou a aprovar aquilo que, não duvidem, aquilo que é o tom inicial de uma mudança muito mais drástica que vai se aprofundar ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos anos. Então, para quem um dia, há pouco tempo atrás, tinha o CISREF como pesadelo, a partir de ontem começou a ter o CISREF até como alento. A gente teve testemunho de peritos que falavam, olha, desse jeito aqui, principalmente aqueles que estão próximos a se aposentar, a gente teve testemunho de perito falando, desse jeito, nesse formato, eu não consigo. Eu vou voltar para o CISREF e vou ter o meu controle com base em jornada de trabalho e não com base em meta de produtividade. Então, o que a gente percebe, é importante a gente desmentir aqui o que tem sido dito em algumas reuniões técnicas, de que, não, esse novo PGD foi imposto pelo TCU e tudo mais. A gente tem acesso às notas técnicas do Ministério da Previdência Social, que subsidiaram e, na verdade, que clamavam pela interferência do TCU para que eles pudessem ter isso como uma desculpa para impor aos peritos um programa tão nefasto como esse. Então, é importante a gente deixar muito claro que isso foi pensado, orquestrado, desenhado pela gestão, justamente para causar esse caos que foi que os peritos estão evidenciando desde ontem. Chico. Acho que caiu aqui, mas já voltou o final. O que o Argolo e o Paulo falaram é a pura verdade. A greve de fato, começou ontem. Hoje eu fui na maior agência de São Paulo, da Zona Norte, e não tinham aderido à greve ainda. E eu fui conversar com eles. O que eu ouvi lá hoje foram coisas assim: eu achava que não ia ser real. Eu achava que não ia ser tão forte. Eu imaginei que não ia ser dessa forma que está sendo. Ou seja, isso que o Paulo falou e o Argolo bate muitos colegas por medo ou por aquele saco, né, de novo ter que entrar numa luta. Já estou há 20 anos nessa carreira e ninguém para de tentar destruir. Acabaram normalizando os comunicados e não perceberam o alerta que o tsunami estava vindo. E o tsunami veio e bateu na quebra-mar e agora está invadindo a cidade. Teve colega que falou para mim lá que com 2 dias de programa novo já não está aguentando. Ele já previu que isso vai ser uma bola de neve. Ele não vai conseguir dar conta, porque é o que eu falo, o Ministério ele quis repor o programa. Ao acabar com o faltoso, ao dificultar a disponibilidade, ao aumentar a meta, e aí, né, eles até fizeram uma coisa engenhosa, que foi deixar agora você não puxa mais a tarefa, o sistema puxa para você até o limite da pontuação. Parece aqueles esquemas de servidão por dívida, que você paga, parece que aqueles empréstimos na Crefisa ou no agiota, ou aquele cartão de crédito que você paga o mínimo e começa a dividir e pagar o mínimo. Não para. E o que vai acontecer? Em pouco tempo, esses colegas, mesmo não querendo, vão voltar para o CISREF, porque eles não vão conseguir cumprir uma meta que vai ser impossível de cumprir. Eles entraram na greve hoje por causa disso, todos. Tá?
Não acreditem, eu vejo aí, gestor, gente que já foi delegado da associação e se vendeu, né? E se vendeu e está do outro lado agora, falando que a gente homologou os pontos de todos, mas os 8 grevistas da DR não homologamos. 8 é o cacete, a gente tem os dados aqui, tá? A gestão sempre tenta diminuir a importância da greve. E o que a gente viu foi que muitos colegas acordaram para a real, estão assustados e estão aderindo maciçamente à greve. E lembrando que o período da greve até semana passada foi uma coisa muito light, né? Era para tirar um aqui, o outro tirar, mas quando a agenda estava baixa não tirava nada, né? E agora a gente apertou o parafuso, porque agora vai ter que ter. E a primeira demanda urgente, o grito mais forte, foi da galera que aderiu ao bônus. Lembrando que a ANMP não é contra bônus, mas a gente é contra usar o bônus como forma de escravizar o perito. A galera do bônus subiu de 12 para 17. E agora o governo está prometendo acabar com o pedágio de 2. Essa é uma das várias pautas dessa greve. Não vai aplacar a associação. Isso era obrigação do governo ter feito desde o início, para fazer um bônus atrativo. Eles usaram o bônus para justificar o aumento da meta. Enquanto a meta estiver dessa forma, enquanto o faltoso continuar não sendo pontuado, como está sendo agora, a greve vai continuar. É injusto. Você excedeu o seu horário do dia para estar naquela agência. O cidadão não veio. O perito agora vai ter que pagar por isso. Se falta água, vai ter que pagar por isso. Se falta luz, vai ter que pagar por isso. Se tiver greve de ônibus, metrô, o trem na sua cidade, o perito vai ter que arcar com isso. A gente não é... Ninguém aqui tem PhD em matemática, ninguém aqui é formado no IMPA. Mas a gente acerta os números de vez em quando. De ontem para hoje, os colegas de São Paulo com quem eu conversei, e de alguns de Minas e outros do Nordeste, deram o mesmo número. Francisco, entre faltoso, entre não comparecimento por vários motivos, problema tal, não sei o quê, eu fui para casa devendo 7 pontos, 8 pontos, 6 pontos, que é justamente aquela média que a gente passou. Você amanhece o dia na agência devendo 15 pontos. O INSS não dá para você os 15 pontos de presencial. As pessoas não aparecem, faltam. A média histórica de falta continua em 20% a 25%. E aí você sai do INSS tarde, tendo que fazer as 3 a mais tarefas, pontos, né? Não necessariamente tarefas, podem ser mais tarefas, mas tudo o que não veio no dia, isso é impagável. Detalhe, tem lá um horáriozinho lá, vencimento até o fim do dia. Ou seja, é até o fim do dia que você tem que pagar tudo. Aquele negócio de você poder flexibilizar e pagar as metas depois, isso o Ministério acabou com isso. Então, muita gente decidiu voltar para o CGF, uma coisa que eu lamento muito, mas a nossa cálculo aqui é que 15% da categoria voltou para o CGF. E isso vai aumentar porque no CGF você vai ignorar aquelas tarefas, você não vai fazer mais tarefa nenhuma. Você só vai bater o ponto lá, que esse é o grande pesadelo que o Paulito falou. O PGD ficou tão ruim que o CGF já deixou de ser um pesadelo. É aquela história, né, de que o meteoro deixou de ser uma preocupação e virou uma esperança. Então, a gente precisa, e a única forma de acabar com isso é a greve. Então, no segundo dia aqui de greve, a adesão agora está muito mais forte, e eu conclamo os peritos que ainda não começaram a greve, que o façam o quanto antes, porque se isso emplacar, já era. Eu ouvi para terminar aqui agora, eu falo agora, uma colega falou, Francisco, eu era do antigo INAMPES, antigo Ministério da Saúde, né?
Uma colega idosa, E a... ela entrou idosa na carreira, tá para aposentar ano que vem, doente, desesperada. Ela falou: eu vi a carreira acabar exatamente começando assim. Então a gente não pode deixar. E o que aconteceu com a carreira do INAMPES? Acabou. Quem ficou e aposentou com salário mínimo. Uma coisa, né? Muitos fizeram o concurso da perícia médica há quase 20 anos, justamente para poder melhorar o nível do salário, né? E o que vai acontecer com a nossa carreira? Vai acabar se a gente deixar ser depreciada dessa forma. Então, a gente ainda botou um modelo de greve que é uma greve, a princípio, sem falta. Ela pode evoluir para falta. Não tem jeito. Se você está achando que vai escapar do rodo, não vai. Uns vão perecer primeiro e outros vão perecer no final. E o meu medo nem é esse. O meu medo é o adoecimento dos colegas. Muitos vão adoecer nesse processo insano que foi criado por comunistas que estão no ministério sem saber o que estão fazendo lá, estão acabando com o Tesouro Nacional, explodiram os cofres públicos e insistem no erro. Como a gente falou para a Folha ontem, é insistir no erro. Retomar o programamento automático, mesmo que seja por 30 mais 30, é insistir no erro. Então a gente precisa estar muito firme na greve. Você tem que falar para o seu colega que ainda não aderiu que precisa aderir. Aonde vocês acham que vão conseguir escapar com esse esquema atual? Não vai. Vocês vão ter que perder tempo com a família ou vão ter que deixar algum vínculo. A vida vai ficar um inferno. Não tem escolha. Não tem. É o que o Argolo falou. É pela nossa sobrevivência. Argolo. Chico, eu queria lhe parabenizar em público pelo seu exemplo do cartão de crédito parcelado. É exatamente o que esses caras fizeram com nós. Ou seja, tudo isso, esse passivo, ele se torna impagável. Quem já teve débito, se encalocrou de cartão de crédito, a bola é tão grande que para sanar ele foi para o empréstimo bancário. Olha que loucura, aqueles que conseguiram, porque é uma bola de neve. Então você achar que você vai cumprir a meta, eu estou falando mesmo sem greve, você não vai, não consegue. E quem pensa que vai poder ter atividade outra, não vai. Porque você vai ficar devendo, você sai da agência devendo, vai para outro emprego, que cabeça você vai ter saindo devendo? Vai para casa devendo, e muitas das senhoras têm outras atividades em casa, são mães, são mulheres, são esposas. Que loucura! Eu peço a todos, independente de gostarem de mim, de gostarem de Chico, ou mesmo de não gostarem, que se coloquem como inimigos, até que façam uma reflexão. Não precisam vir a público. Se quiserem falar no privado, pode me ligar para o Francisco e venham participar do movimento, ou nem sequer ligar e venham participar do movimento, porque é a carreira, gente. Qual é o incentivo dessa carreira? Zero. Não existe mais incentivo para a carreira. Até o concurso, a necessidade de um concurso, até para leigos no assunto. Quando eles estão ofertando 175 vagas. Para quê? Não dá para nada. O que eles estão fazendo é multiplicar a atividade do perito para suprir a falta de perito, matando os peritos que tem. Não dá, não consegue, gente. Eu não tenho a menor dúvida que a participação de todos é importante. Caso contrário, nós teremos um índice de adoecimento monstruoso.
monstruoso. Ninguém consegue. É um desestímulo até o trabalho. Ninguém vai conseguir pagar nada, trabalhar. Imagine quantos dos senhores até então se submetem a trabalhar numa agência sem condições. Agora você imagine você tendo que dobrar sua capacidade de trabalho nessas mesmas agências e a culpa recair só em você. Não dá. Eu chamo a reflexão de todos pelo bem da carreira. Ficar nessa pessoinha que é o secretário, prometendo, mentindo. Não existe briga nossa, mas é um mentiroso quanto mais. Ele conseguiu envolver vocês da gestão de tal monta que vocês estão nas reuniões técnicas, vocês não têm nem o que defender. Porque é o que nós já dizíamos lá atrás de janeiro. Tudo se concretizou. E vocês vão esperar o que agora? Morrer? Se afastar? É isso? Não tem mais o que fazer, a não ser a greve. A greve, gente, é um cabo de força. Quando não se chega ao diálogo, quando há uma ruptura, a medida de força é que faz o movimento. Ah, mas o governo isso, ah, mas o governo aquilo. Cara, você vai esperar o quê? Não tem o que esperar. Tem que vir para um movimento e efetivamente, mesmo para os colegas que estão lá atrás, desde o meio de agosto, a greve, de fato, só está caindo a ficha, hoje é o segundo dia. Então, quem comentar a possibilidade da queda do pedágio como uma atenuação ao movimento, não existe. Ao contrário, isso já é repercussão do próprio movimento. Que pensamento pobre é esse? Não se iludam. Vocês estão lidando com gente do mal. As pessoas lhe escravizaram até de pensar. Paulo Vitor. Não, Argola, até fazendo uma alusão a isso que o Francisco trouxe do cartão de crédito, na verdade, esse não é o novo PGD da perícia, né? Esse é o novo SPC da perícia. Porque a pessoa fica, os peritos acabam ficando vinculados lá ao SPC, ele já entra devendo, aquele sistema que agora está num layout que supervaloriza muito mais a dívida do que o crédito, né? O perito já entra com aquele negócio, aquele alerta vermelho de quanto que ele está devendo, aí uma tarefa sai, a outra já entra automaticamente. É um sistema desenhado para literalmente consolidar o assédio institucional que tem sido cometido por essa gestão. E o que eu tenho a adicionar, acrescentar aqui, um associado veio me dizer também no privado, que é o SPC para os peritos da ponta e é o cashback para os peritos da gestão, né? Porque houve a majoração do valor dos pontos das tarefas da gestão. O Francisco sempre bate nessa tecla de que a avaliação lá do Qualitec, a homologação do Qualitec aumentou 900%, e várias outras tarefas também da gestão aumentaram, enquanto o ateste médio no ano passado reduziu em 50% o valor. Agora o valor do BPC reduziu 25%. A gente sabe que, aliado ao acréscimo ao aumento nominal da meta, essa diminuição do valor das tarefas também vai representar um impacto muito grande na rotina dos servidores. Mas existem diversas outras maldades que eu não posso citar nomes, mas eu posso citar situações que estão sendo cometidas. Essa questão da reavaliação dos servidores que têm horário especial concedido, tanto administrativa como judicialmente, pessoas com filhos com deficiência, parentes próximos com deficiências graves, portadores de deficiências graves, tendo que se submeter a reavaliações
de maneira assintosa, de maneira assediosa, entendeu? Muita gente procurando a gente, falando, cara, eu nunca imaginei que eu pudesse me submeter a uma situação tão degradante em relação a uma pessoa que, em tese, é da mesma carreira que eu, deveria ter algum tipo de empatia, algum tipo de compaixão, mas, pelo contrário, as pessoas se sentindo perseguidas, o número de PADs abertos contra peritos médicos federais explodiu por todas as razões que os senhores possam imaginar. Agora a gente tem também peritos trazendo para a gente despachos de coordenador regional querendo apurar o índice de concessão, o índice de não conformação de ateste MED. Então, tudo aquilo que a associação alertava, na verdade, veio num formato muito pior. Os gestores, imagino, estão vendendo a alma para poder continuar no cargo de gestão, porque sabem que se a gestão cair, eles vão voltar para a ponta numa situação muito pior do que aquela que eles deixaram. Então, talvez já tenha passado para eles de um ponto de não retorno, em que eles vão dar tudo pelo cargo, porque eles sabem que, voltando para o front, eles vão estar submetidos a uma situação extremamente degradante. Isso é uma... Assim, eu não consegui até agora encontrar um perito, um associado, que me dissesse, não, eu acho que o formato do novo PGD, ele é interessante, ele realmente é um formato virtuoso, a gente precisou evoluir para esse. Não, pelo contrário, essa questão do adoecimento também, que o Francisco trouxe, e você também, Argolo, a gente tem recebido muita consulta sobre, será que dá para afastar por questão psiquiátrica, por burnout, por ansiedade, várias síndromes sendo relatadas, assim, de pessoas falando, cara, eu estou pensando em me exonerar, gente que tem 30 anos de contribuição no regime próprio, falando, eu estou pensando em me exonerar, estou pensando em pedir exoneração, eu não aguento, tenho 4 anos ainda, 5 anos para continuar no cargo, para poder conseguir minha aposentadoria, mas eu estou cogitando pedir exoneração. Um monte de gente querendo pedir licença para interesse particular, está todo mundo querendo fugir da perícia. Uma carreira que, a partir ali de 2018, 2019, começou a ser a princesa dos olhos de quem ocupava o cargo, tinha orgulho de falar, não, eu sou perito médico federal, tenho uma carreira estruturada, tenho uma carreira valorizada, tenho uma carreira que, como o Francisco também sempre coloca, a primeira carreira não jurídica a ter um programa de gestão, era motivo de orgulho. Chegar agora, todo mundo querendo se aposentar, uma correria louca para poderem se aposentar, uma correria louca para, eventualmente, pedirem afastamento por motivo de saúde, exoneração. Então, assim, se isso não é motivo para as pessoas se conscientizarem com a urgência necessária de que todas as medidas adotadas pela nova gestão são nefastas, até o bônus, que em tese seria algo positivo, veio acompanhado desse primeiro aumento da meta ali de 14, e agora, ao tanto de mensagens que a gente recebe no privado ou em consultas, falando, cara, eu quero sair do bônus a qualquer custo, não dá, não consigo fazer 17, não dá, porque está me gerando incompatibilidade com os outros vínculos. Então, assim, eu estou perdendo tempo com a minha família, para poder ganhar qualquer merreca de bônus aqui, eu estou tendo que fazer muito mais do que um dia eu imaginei. Como que eu faço para sair? Como é que eu dou entrada no pedido de desligamento? Então, assim, é assustador para quem está aqui analisando isso de maneira centralizada, para quem recebe todas essas queixas. E, assim, o que nos compete aqui é justamente vocalizar esse sentimento de pânico da carreira, de verdadeiro pânico, e sensibilizar aqueles que ainda não aderiram ou que ainda estão em dúvida. Eu que já acompanhei algumas greves da categoria, posso dizer que essa é a situação mais delicada vivenciada até hoje. Assim. Nunca vi um contexto generalizado de ataque, assédio, coação contra a categoria igual esse que a gente está vivendo hoje. Olha, eu, de novo, apelando aos colegas, ou melhor, aos gestores, até mesmo aos traidores, que, na verdade, a gente conta na mão e sabe que são pessoas das suas ideologias políticas, partidárias, anti-trabalho, que nunca gostaram de trabalhar, gostam de ser chefe e tudo mais. Assim como esse exemplo
que o doutor Paulo Vitor falou, que um gestor cobrando da perita para que ela faça um percentual de concessão, que ela está com um percentual alto de indeferimento. Olha, Isso aí onde é que nós tem chegamos. que denunciar, né? Tem que denunciar até para o Conselho Regional de Medicina, porque isso é crime administrativo e ético, né? Está interferindo na Olha independência. aonde que nível nós chegamos, gente. Então, assim, eu peço aos demais colegas que venham para o movimento. Essas pessoinhas, elas são, é como eu disse, conta nos dedos da mão. Elas não têm jeito. Elas são perdidas porque, primeiro, elas não gostam de trabalhar. Segundo, elas desconhecem o que é gestão. Elas nunca fizeram gestão a momento algum. Ela foi aproveitada com esse cidadão que lá se diz secretário de Previdência a serem os homens e as mulheres de baterem as chibatadas nos peritos. E é assim que eles estão fazendo agora com esse programa de escravidão. Mas vocês, peritos, não. Vocês não podem deixar seu lombo a ser chicoteado sem reagir. Não podem. Enquanto existir vida, vamos lutar. E a associação está se dispondo em todos os níveis, para a luta. O colega que tiver no CISREF, muitos foram, e aquele que, mesmo os que foram, que participem do movimento, sim. Que participe do movimento. Eles absurdamente estão indexando até o horário que o colega se ausenta da agência em tarefas. Ora, onde já se viu CISREF ter meta, ter tarefa? Isso não existe. É mais uma informação para vocês virem participar da fileira do enfrentamento. Não ouçam as falácias e as mentiras, porque uma mentira contada depois de 30 dias vira verdade. E essa gestão é a gestão da mentira. Desde o início que nós abrimos o processo, que o secretário mandou para o TCU pedindo para que eles impusessem a elevação da meta. E assim foi feito. E depois o secretário mentindo e desmentindo a mentira, ele mesmo se enrolou quando daquele dia do teatro via YouTube, ele assumiu que o plano era dele. Depois ele desmente quando ele diz que consultou vários peritos, que percorreu o Brasil, que foram os peritos que ajudaram a construir isso. Ora, como o doutor Paulo Vitor disse, quem está na gestão hoje, aliás, o governo não será perpétuo, a não ser que a gente já esteja vivendo numa ditadura e a gente não está sabendo ainda. E muitas coisas até que sim, mas eu acredito que nós ainda não estejamos com o Maduro na presidência da República do Brasil. O governo vai mudar, a gestão vai mudar ou pode cair, e os colegas que estão com o chicote na mão serão futuramente chicoteados. Não sei por quem, mas vai provar do mesmo veneno que eles estão colocando para vocês. Não pode, o perito que está sofrendo no couro, não pode deixar de vir para a luta. Então eu conclamo aos senhores de pronto a saírem do bônus. Nem sequer tarefa vocês têm para pagar
perícia para fazer, seu débito só faz aumentar. Reflitam. Francisco. Infelizmente, não é só a gente que está nessa situação. Alguns colegas falam, porque a NMP briga com o governo. Se vocês fossem amigos do governo, vocês não estariam passando problema. Que mentira! O exemplo está do nosso lado. Os sindicatos dos servidores do serviço social fizeram campanha para esse governo, abraçaram a camisa, vestiram a camisa, abraçaram as propostas, foram lá comemorar a vitória do governo, falam bem do presidente até hoje. E isso não adiantou em nada, foram massacrados pelo governo. Inclusive com direito do governo usar uma central sindical fake, que não é a que representa eles de fato, mas tem uma carta sindical, né? E assinou um acordo lá com o Stefanuto, com o Atordoaldo, com todo mundo sorrindo, não sei o quê. E a verdadeira federação, a FENASP, está lá gritando, isso é golpe, isso é golpe. Ou seja, todas as carreiras que apoiaram o atual governo estão sendo massacradas nas negociações. Então, não vai ser diferente conosco. Parem de se iludir com esse tipo de comentário de gestor. Lembre o que o Argolo falou. O chefete que está lá na DR, ele vai dar a vida para ficar lá, porque ele sabe que se sair de lá, acabou para ele. Eles sabem no que transformaram a carreira nesse momento. Eles têm horror de pensar em voltar. Ou você acha que o chefe, esses chefes que se vendem para todo tipo de governo, você acha que eles vão topar voltar para a ponta numa agência com problema de refrigeração, com problema de salubridade, com luz ruim, suja, agora que eles vão tirar o serviço de limpeza para voltar ao que era antes, né? E você vai fazer 17 perícias. Gente, a gente superou isso em 2010. Em 2010. Olha o tamanho do retrocesso que nós estamos enfrentando. E a única coisa que a gente pede nesse momento é que vocês sigam firme no movimento grevista, porque vai dar fruto. Eles ainda têm uma gordura para queimar. Mas quando acabar a gordura do governo, eles vão ter que sentar e negociar. Em 2022 foram 54 dias. Em 2015 e 2016 foram 156 dias. Todas as greves demoram um pouco. Não adianta querer também resultados imediatos. Tá? Mas se a gente não incomodar, se a gente não usar o nosso direito de protestar, eles não estão nem aí. Tem que ter barulho, tem que ter agito. Temos que aproveitar o momento que eles estão sendo bombardeados pelo governo por causa do fracasso fiscal causado por eles, causado pelo Ateste-Med. Lembrem-se, o seu DR é o seu inimigo. Vou falar de novo. O seu DR é o seu inimigo. Eu sei que tem gente que está vendendo a alma para poder ter alguma função na divisão para escapar do inferno. Esse também é seu inimigo. A nossa fala aqui são para os quase 3 mil peritos que foram jogados no meio do inferno com a total violação das normas. Quanto à justiça, a gente está fazendo tudo o que é possível. Só que a justiça não tem o tempo que a gente quer que tenha. A justiça tem o tempo deles. E vocês sabem o quanto que nós estamos enfrentando de problemas com a justiça, com esses entendimentos erráticos que elevaram o percentual de comparecimento. Paulo Vitor fez um artigo brilhante, junto com o ministro aposentado do STJ, no maior site jurídico do país, foi publicação de destaque no site, sobre essa questão de como que isso está sendo um problema. E nós estamos enfrentando tudo junto, respeitando a lei, respeitando as decisões, mesmo que as decisões não sejam as mais favoráveis. A única arma que a gente tem é a greve. Não adianta chorar, não adianta correr,
não adianta berrar, não adianta ficar com raiva. Canalize esse seu sentimento de ódio do que você viu ontem no sistema e hoje para greve. Ai, mas eu estou acumulando muito ponto. A gente está ciente de que toda greve tem acúmulo de ponto, poderia ser falta. Isso tudo vai ser renegociado lá na frente. Não tem jeito, não existe greve que você. A greve que você não está devendo ponto nenhum não é greve, é trabalho normal. Não tem jeito. Ou a gente encara agora, ou vai chegar lá na frente e a situação vai ser muito ruim. Principalmente porque a maioria da categoria já está próxima relativamente da aposentadoria, nem sonha com a hipótese de sair da carreira agora. Vão ser anos de inferno até se aposentar. E eu falo sério, eu tô com medo do adoecimento. Eu já tô prevendo o colega que não vai conseguir chegar em vida na aposentadoria. Tamanha o dano à saúde que está causando essa gestão. Não brinquem com a saúde de vocês. Ao menor sinal de doença, parem, saiam, se afastem. Não insistam. E vamos todos para a greve. Sempre foi a nossa arma. Se a gente conquistou o programa de gestão, se a gente diminuiu o número de perícia, se a gente conseguiu tudo que conseguiu, aumento salarial, tudo até hoje foi na greve. Apesar do inferno que essa gestão está causando, gestão de comunista, né? A nossa carreira ainda é muito bem vista por outros médicos, porque imagina a situação que não está fora. Imagina quem está trabalhando na UPA, na UBS, quem está sendo submetido à escravidão nas OS. Não está fácil a situação. Não está fácil. E eles abrem um concurso ridículo, que nem sei se vai abrir de fato, 170 vagas. Eles querem acabar com a carreira. Eles querem automatizar nosso serviço, coisa que a gente vem falando há muito tempo. E tem colega idiota ainda colaborando, dando metadado, dando informação para eles criarem robôs, para ver se um dia conseguem. O Ateste Médio foi uma tentativa de automatizar a nossa atividade. Não deu certo, explodiu o gasto. Eles precisam da gente, no nosso tempo de vida ainda. Eu não sei daqui a 100 anos como é que vai ser. Mas no nosso tempo de vida eles precisam da gente, a gente tem que lutar. Não podemos aceitar mentira, não podemos aceitar traição. E se a gente aceitar, quem garante que amanhã o Adroaldo não vai chegar e vai falar: ora, o TCU teve aqui uma nova demanda, vai ter que subir para 18, para 20, sei lá, o céu é o limite para esses caras, já são eles que trabalham. E são loucos. Então a gente vai continuar aqui. Não sei se tem alguma pergunta ainda nos grupos de Não, dúvida. eu só queria alertar, Chico, e passar a bola para o Paulo Vitor, dizer o seguinte: o movimento ele está trabalhando com todos os senhores, ou seja, o comparecimento nas agências é de 100%. 100%. Não é para ninguém puxar tarefa, exceto aqueles que estão em trabalho remoto, e aí ele vai puxar no enquadramento dele, da região dele, 85% ou 70% para cumprir a demanda dele, mas participando do movimento. Aí é que ele pode puxar tarefa. Os demais não puxem tarefa nenhuma. Teve um colega aqui até do Nordeste que está nos parabenizando e dizendo que lá o movimento está forte, mas é uma excrescência isso, a ponto dele já estar devendo um tanto, nesses 2 dias, que ele trabalhou 2 dias e tem um de débito. E agora, isso vai piorar. Portanto, vocês outros têm que vir para o movimento. Vamos fortalecer a fileira. Paulo Vitor. Eu vou fazer de novo um apelo para aqueles que estão em cargos de gestão, assim. Talvez eu seja um pouco mais esperançoso do que o Dr. Argolo e o Dr. Francisco, mas é porque acompanhando a carreira há algum tempo, eu sinceramente nunca vi tanta maldade sendo cometida contra os peritos, e eu não sei se isso efetivamente vem dos próprios gestores ou se isso vem de ordens de superiores, mas
esses PADs assim que a gente tem tido acesso, essas sindicâncias, esses processos investigativos relacionados ao bônus, essa questão, eu fico pensando como que um gestor que tem CRM, que é inscrito num Conselho Regional de Medicina, que é submetido às regras do Código de Ética Médica, como que ele assina um despacho mandando um colega se justificar do porquê tem deferido 30% e não conformado 70% dos atestes médicos. De verdade, eu não sei se a pessoa chega a ser ingênua a ponto de assinar isso sem saber os reflexos que isso causa no seu vínculo relacionado ao Conselho Regional de Medicina, ou se ela está escutando e só está assinando os despachos porque isso está vindo de cima. Está evidente no Código de Ética Médica que o perito médico não pode ser obrigado a seguir qualquer tipo de percentual de índice. Inclusive, essa foi uma das maiores falácias que durante muito tempo circulou na mídia e circulou entre a sociedade, de que o perito ganhava para indeferir benefícios. Acho que todo mundo já escutou isso. Isso sempre foi uma mentira, sempre foi uma falácia. A gente já teve acesso a todos os dados, documentos, informações do governo, e isso nunca esteve previsto em lugar nenhum, era uma lenda urbana, mas agora isso está se confirmando do lado inverso, do sentido inverso. O perito está sendo punido quando age como perito, fazendo uma análise técnica, fazendo uma análise ética. Então, e assim, o que a gente percebe desses movimentos, que a gente tem percebido desde o ano passado, é que isso começa em uma DR específica. Aí isso sobe para a coordenação, e quando a gente menos espera, isso é espalhado entre todos os peritos do Brasil como uma orientação no sentido de perseguição franca, clara e restrita. E além desse peso que está sempre no PGD, do peso operacional, que é você estar toda hora ali sendo ameaçado com o débito de cumprir uma meta exorbitante, além disso, o perito ainda entrar no sistema CN, entrar no e-mail institucional e se deparar com intimações, olhar no WhatsApp, tem mensagem da chefia, cheque seu e-mail institucional, aí a pessoa vai achando que é alguma coisa urgente e tal, vai lá e se depara com uma intimação de sindicância. Então, assim, é muito mais clamar por esse sentimento de médico para médico. Óbvio que eu não sou, mas assim, muitos chegam para mim e falam, doutor Paulo, eu não sei como que uma pessoa que é colega meu, que é perito, passou no mesmo concurso que eu, tá se dignando a assinar uma coisa dessa para me perseguir. E pessoas falam, pô, eu tinha relação com o meu chefe, era tudo, mas a pessoa mudou da água para o vinho. Então, assim, acho que está muito claro para todo mundo que é um programa nefasto, que ninguém contribuiu para esse programa, para os termos em que ele foi proposto. A associação nunca se negou ao diálogo. O que a associação sempre se negou foi a fazer papel de fantoche em reunião de imposição, de apresentação de algo posto. Isso a associação não vai fazer e nunca vai participar desse tipo de reunião. E assim, a gente se coloca de novo à disposição para poder ajudar. A gente está do lado de cá pensando em estratégias, executando as medidas necessárias, como o Francisco também colocou. A gente pensa, a gente propõe, a gente está atuando nos bastidores, no meio político, no meio judicial, dentro da administração, mas realmente o que a gente percebe é que é um contexto de insatisfação das várias categorias que está precisando ter, por parte de alguma categoria, a ruptura dessa bolha, de realmente os outros órgãos começarem a enxergar que essa condução pela gestão em vigor está bastante equivocada e não vai levar o país para um lugar, para um fim positivo. Tá. Eu queria só falar aqui, porque um colega questionou se a gente pode evoluir até por paralisação, ausência maciça. Nós estamos na segunda fase desse movimento e a tendência é sempre, se o governo não corresponder, é o movimento ir se agravando. Sim, podemos chegar a tal ponto. Tá? Então, todo momento, todo dia, toda hora, todo instante,
com o andar da carruagem, a gente faz a avaliação, como o doutor Paulo Vitor já disse. O movimento, nesse momento, ele está numa crescente. A gente considera, na verdade, que hoje nós estamos no segundo dia, mas já estamos avaliando, sim, como nós vamos agravar, aprofundar os próximos passos do movimento. O que nós esperamos é que todos os colegas, o maior número possível, possa vir a participar. Esqueça um passivo de tarefa, por favor. Mas você está me obrigando a deixar um passivo. Você está lutando pela sua sobrevivência. Você está lutando pela sua carreira. A não ser que você esteja aqui fazendo um bico e amanhã você diga assim, não aguento mais tal estresse e vou me exonerar. Porque será a tendência natural de todos, ou adoecer ou se exonerar. Não, porque tudo ficará impagável. Tudo ficará impagável. É melhor ficar impagável lutando do que você se exonerar, porque não tem jeito. É o que eu dei o exemplo. Ou você se jogou no precipício na tentativa de se salvar, ou você se jogou dentro de uma fogueira. Dentro de uma caldeira, para ser melhor ainda. Então, não tem alternativa. Aos colegas, não tenham vergonha de reconhecer a falha, a gravidade da falha que foram vocês participarem desse famigerado bônus. Nós nunca fomos contra o bônus. Aliás, lá atrás, quem inventou o bônus fomos nós. Não dessa forma. Essa forma veio no momento de agonia de todo perito, não vou chamar de todo médico, mas do perito, e muitos quiseram avolumar recursos para saldar suas dívidas. Mas esqueceu, e não foi por falta de aviso, o que isso ia acarretar. E está aí, o pedágio, o ateste MED. Hoje não se fala mais nem em teleperícia. Olha que coisa. Tamanha gravidade do que nós estamos vivendo dia a dia. Então, nesse sentido, Chico, quer falar mais alguma coisa? Não, só dizer que agradecer. Só agradecer aos colegas pela enorme adesão entre ontem e hoje e pedir para os que ainda não aderiram entrarem, porque a gente precisa gerar número. Mais do que agora, a gente precisa incomodar. É assim que o governo vai chamar a gente para negociar. Isso. Tem um colega aqui perguntando, vou encerrar apenas com essa resposta. O que fazer com as tarefas que estão sendo colocadas no sistema PMF? Apenas Deixa ignorar? lá. Isso, deixa lá. É isso aí. Deixa lá. Exceto Se eu não para tiver aquele que errado, está remoto, só fazendo tarefa, mesmo assim, ele vai indexar a depender da região dele, do que foi alocado para ele. Porque agora a administração pega e faz agenda para você. Então, se você está de trabalho remoto, ela vai jogar para você lá o quê? 12? Então, você vai fazer os 70% se você estiver na região Sudeste e Sul. Não, é 85% se você estiver na região Centro-Oeste ou Norte e Nordeste. Ok? Mas fora disso, ignora, deixa lá. Tá bom? Paulo Vitor, quer encerrar alguma coisa? Não, acho que só porque assim tem algumas pessoas também que ficam perguntando números exatos sobre adesão e tudo mais. Tem alguns dados que a gente tem que trabalhar de maneira estratégica e eu entendo que muita gente quer uma transparência 100% e tudo mais, mas eu imagino que quem está acompanhando o cenário de greve em geral no serviço público tem visto que essa é uma estratégia que está sendo adotada pelas entidades de
manter essa avaliação um pouco mais interna. O que dá para a gente asseverar é que, efetivamente, de ontem para hoje, a adesão que já estava crescendo nas últimas 2 semanas teve uma explosão. Uma explosão, assim, várias pessoas vindo no privado, falando, olha, eu quero aderir, eu estou no bônus, mas eu quero aderir, como é que eu faço e tal, e a gente dando as orientações e indo para o front, mas falar para essas pessoas que tiveram esse despertar de consciência ontem, que elas façam, que elas repliquem isso em relação às outras, né, falar, porque eu acho que uma coisa que arrasta muito são os testemunhos. Então, se uma pessoa que estava no bônus chegar para outra que está e falar, olha, eu estava no bônus, mas eu optei por sair porque o bônus só vai durar mais 2 meses e esse aumento de meta eu acho que realmente a associação estava correta. Ou se não quiser citar a associação, é isso, não é uma greve da associação, é uma greve da categoria pela permanência e pela existência da categoria. Não tem nada a ver com a associação. A gente está aqui para tentar catalisar esse movimento e fazer com que ele seja o mais eficiente e breve. Inclusive, eu queria que você desse uma informação sobre aqueles colegas que pretendem sair do bônus imediatamente. Tem algum óbice dele? Hein? Então, ele comunica... Ele comunica o desligamento do bônus. A gente fez uma análise a respeito disso, porque foram vários os peritos que nos procuraram. E a lei não traz nenhuma punição para quem pretende sair do bônus. A lei também não traz o prazo, o pedágio dos 30 dias. Isso foi estabelecido por portaria, então por ato infralegal. E não tendo aquele princípio básico de direito, não havendo lei que defina uma penalidade, a administração não pode inovar para punir o servidor que não cumprir isso. Efetivamente, o que a administração vai aplicar de punição é o que o servidor quer, que é o desligamento do bônus. Então, a pessoa fala, não quero mais fazer parte do bônus e não cumpre mais aquela meta, aquele... como é que é? O cabresto. Quarentena. O pedágio. Isso significa que você vai falar, estou fora do bônus, e a partir de amanhã você não vai mais considerar aquelas 2 perícias a mais marcadas para você. Você vai fazer só as perícias do dia e, aderindo à greve, você vai também desmarcar as perícias conforme for o normativo que está em vigor na época. Então, porque a gestão não vai desmarcar para você a agenda. Você vai e fala, estou fora, não faço mais, pronto, acabou. É isso que o Paulo Vitor falou. Você vai comunicar através do SEI, dizendo o seu desligamento do bônus. Imediato. De cara, cai o pedágio dos 2. E aí você vai para a sua meta normal de 12. Na meta de 12, você vai jogar o percentual da regional que você estiver. Ou 85% ou 70%. E aí você vem participar do movimento. Tá? Não queiram indexar... Hein? Oi. Só desenhar aqui, porque tem umas pessoas perguntando. Vamos dar um exemplo prático. Você está no Rio, ou em São Paulo. Você está com 70%. Você está no bônus. Você abre a sua agenda, tem 17%. Você vai descartar de cara... Tá? Você comunica que sai do bônus. De cara, você vai descartar aqueles 3 pontos extras em vermelho, que são as tarefas, que pode ser mais, né? Então, 3 é a média, né? Que estão pondo a mais por dia. Depois você vai descartar as 2 perícias presenciais, as últimas do dia, que são a do pedágio. E aí, entrando na greve, você vai descartar mais 3 perícias na sequência, tá? Até chegar um quantitativo de 9. Então, você vai de 17 para 9 pontos por dia. Você vai descartar 3 da greve, 2 do pedágio e os 3 pontos das tarefas que você vai ignorar. É isso que vai acontecer com você. Então, essa explosão de adesão que o Paulo Vitor falou está vindo principalmente da galera do bônus. Então, outra coisa, está no bônus, está na hora de entrar na greve. Você complementar nessa fala sobre o bônus, que você que realizou
e tem a ver recursos que ainda não recebeu do bônus, é obrigação do Estado lhe pagar. Ele não vai deixar de lhe pagar porque você saiu do bônus, não. Nem Você, a pode ser partir crime. de agora, você a partir de agora é que não vai mais realizar e também não vai mais receber. Até porque a gente não sabe nem se vai receber, mas é obrigação do Estado lhe pagar aquele serviço que você prestou. Ok? Eu acho que não tem mais pergunta nenhuma. Deixa eu ver aqui. Ok. Chico, vamos encerrar. Tô aqui. Oi, Chico. Oi. Tô aqui. Vamos encerrar. Um tchau para todo mundo. Estamos firmes no movimento. Contamos com todos. Todos. Tá bom? Um abraço. Tchau. Boa noite. Boa noite.